Olá, meus lindos. Hoje, esse vídeo aqui eu vou fazer um react, pra variar, de um vídeo que me apareceu tem meses no YouTube e eu quero reagi-lo agora, que é um vídeo de, mais uma vez, do Rafael Grata. E o vídeo em questão se chama Se Você Mora em São Paulo, Assista Isso. E eu espero, do fundo do meu coração, que seja algo valioso, até porque eu não moro em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. Acho que o meu vocabulário e meu sotaque deixou isso claro. Mas vamos ver aqui, por ser uma capital também, talvez ajude em alguma coisa. Pra ver se meu áudio não tá ruim aqui. Vamos ver, cara. Vamos ver aqui esse vídeo. Eu adoro vídeo desse cara ficar tirando sarro. Adoro. Vamos fazer isso hoje. Em São Paulo, eu preciso muito que você me escute. Sabe quando você tá no metrô lotado ou no trânsito parado na marginal e bate aquela sensação? Pra que eu tenho um microfone se essa porra desse microfone vai ficar captando a porra do áudio da cachoeira, caralho? Irritei com 8 segundos de vídeo. Buceta. Bora. Cara, o que eu tô fazendo da minha vida? É sobre isso que eu quero conversar com você nos próximos minutos. E no final, tem uma coisa muito importante pra te mostrar. Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu fico impressionado. Peru. Vocês que vivem aí realmente são guerreiros. Não importa se você nasceu em SP ou veio de outro lugar. Quem escolhe viver nessa cidade enfrenta uma realidade única. Acordar às 5h30 da manhã, pegar busão lotado, metrô que nem dá pra respirar, trabalhar 10, 12 horas, chegar em casa morto e no outro dia repete tudo de novo. E o pior, a gente acha que isso é normal, né? Por mais comum que seja, não é. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu descobri estudando neurociência. São Paulo não é só desafiadora por O causa do que é normal? O que você considera normal? Pra pessoa que tá vivendo essa porra todo dia, isso é normal, caralho. Eu peguei aqui com. Tô pegando aqui com nada, tá ligado? Tô brincando com nada. trânsito e correria. Olha isso. Dizem que não existe amor em SP. E se eu te disser que tem uma base científica nisso? O estresse urbano destrói literalmente sua capacidade de amar. Viver em SP aumenta o cortisol e diminui a ocitocina, o hormônio do amor e conexão. Um estudo mostrou que o apoio social e a ocitocina juntos reduzem cortisol e ansiedade. Mas adivinha, em um ambiente de estresse crônico como SP, seu corpo não consegue produzir ocitocina o suficiente. É biologia pura. Trânsito, correria, pressão, barulho, multidão. Tudo isso mantém seu cortisol no talo. E o cortisol alto bloqueia a ocitocina. O resultado, dificuldade de confiar, conectar, ter empatia pelas pessoas, relacionamentos superficiais e encontros vazios. Não é viver em São Paulo, cara. É dormir mal, ter uma rotina estressante, ter que ficar o dia inteiro na rua, pegar trânsito, ter que pegar o metrô. Não é o fato de se viver em São Paulo, viver nessas condições de vida precárias. Isso não importa se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. Não interessa. Inclusive, um dos motivos pelos quais viver no Brasil é um inferno é justamente por isso, porque como a nossa enfim, a gente tem uma burocracia do caralho aqui, as condições de vida econômicas são precaríssimas, então a gente tem que trabalhar pra caralho, e esse trabalho que a gente paga imposto pra caralho, e o imposto que a gente paga a gente não tem retorno em condições, tipo, de se viver, de trabalhar, de transporte, de lazer, são tudo uma merda, então a gente nunca vive bem, entendeu? Não é que o paulistano seja frio, é que o cérebro dele está em modo de sobrevivência 24 horas por dia. Não sobra energia para conexão profunda. O corpo prioriza fugir do perigo, não fazer amor. Por isso que tanta gente se muda e de repente encontra o amor. Fugir do perigo ou fazer amor. Não é coincidência, é seu sistema nervoso finalmente relaxando e permitindo uma conexão real. Quer hackear isso? Meditação, natureza, menos estímulos, mais abraço. Seu cérebro precisa saber que está seguro para poder amar de verdade. A real é que quase tudo que sabemos sobre hábito está errado. Você pega um rato, bota numa gaiola com 2 garrafas, uma só com água e outra de água com heroína ou cocaína. Se você faz isso, o rato quase sempre prefere a água com droga e se mata bem rápido. Mas nos anos 70, o professor Alexander olhou para esse experimento e percebeu que uma coisa é errada. Estamos colocando o rato numa gaiola vazia, ele não tem nada para fazer, a não ser usar essas drogas. Vamos fazer algo diferente? E aí o professor Alexander construiu uma gaiola que ele chamou de Parque dos Ratos, onde tinham vários brinquedos e outros ratos para interagir. E aconteceu uma coisa fascinante. No Parque dos Ratos, eles não gostam da água com droga. Você vai de quase 100% de overdose quando estão isolados para 0% de overdose, quando eles estão conectados e felizes. 0%? Se fosse 0%, não sei. O estudo não apareceu na tela, eu não vou ler essa merda. Mas se fosse 0%, não teria gente viciada em droga. Não teria, sei lá, gente rica viciada em droga. Que tem tudo que pode ter de experiência, viver de experiência. O cara não estaria viciado em droga, entendeu? Não é 100%. Tem como o cara ser um viciado em droga, o cara se viciar em droga
mesmo tendo estímulos na vida. E se os seus hábitos não forem sobre você, mas sim sobre a gaiola que você está, o isolamento que você está, e se os vícios fossem uma adaptação sobre o seu ambiente? Seres humanos têm uma necessidade inata de se conectar, e quando estamos felizes e saudáveis, nos conectamos. Mas se você não consegue fazer isso, você se conecta a alguma outra coisa para te dar um alívio imediato, seja pornografia, drogas, relacionamentos tóxicos. O oposto do vício é conexão. E além de tudo isso, você que mora em São Paulo está fumando 4 cigarros por dia sem nem saber. A USP comprovou que O oposto do vício é a conexão. Sei lá, cara. só de respirar o ar em São Paulo é igual a 4 cigarros diários de poluição. Material particulado Tô indo pra São Paulo agora. PM2.5, que é essa partícula, entrando direto nos seus pulmões 24 horas por dia. E olha só esses dados: 7 milhões de mortes por ano por poluição, segundo a OMS, e mais de 25% de risco de infarto em áreas poluídas. Acelera Alzheimer, demência, afeta o desenvolvimento infantil. Harvard fez um estudo mostrando que cada 10 microgramas por metro cúbico de PM2.5 aumenta em 8% a mortalidade cardiovascular. Sabe qual é a diferença? Cigarro, você escolhe fumar. Poluição, você não escolhe respirar. E o pior, a inflamação é sistêmica, no corpo todo, não é só o seu pulmão. É coração, cérebro, tudo. E aí, por que você chega em casa exausto, mesmo sem ter feito exercício? Seu cérebro está processando 5.000 estímulos visuais por dia. Nossos ancestrais processavam só 1.500 no máximo. Você está vivendo com 3 vezes mais informação bombardeando sua mente e seu cérebro. É outdoor, LED gigante, propaganda, tela de celular, notificação, story, vídeo, televisão, tudo competindo pela sua atenção ao mesmo tempo. Seu cérebro não foi feito para isso. Ele evoluiu para observar a natureza, conviver com pessoas que você ama, focar em uma coisa, uma pessoa só de cada vez. Agora está no modo de guerra, 24 horas por dia. É por isso que você chega em casa destruído. Por isso a ansiedade não passa. Por isso você dorme e acorda cansado. Não é frescura, é sobrecarga natural. Neurocientistas provaram: o excesso de estímulos aumenta o cortisol, piora a memória, diminui a criatividade, causa fadiga crônica e dispara a sua ansiedade. E o pior, você nem percebe mais. Entra no modo automático. Seu cérebro normalizou o caos. É uma prova. Quando você vai num lugar calmo, você estranha o silêncio. Depois finalmente relaxa. E seu cérebro saindo do modo de emergência. Não é preguiça, é overload visual no seu cérebro. Além de tudo isso, por que você está sempre com dor de cabeça e não dorme bem? São Paulo tem mais de 7 mil antenas de celular. Você está literalmente nadando num mar de ondas eletromagnéticas. Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, 24 horas por dia, bombardeando suas células. Não é teoria da conspiração. A OMS já classificou a radiação de radiofrequência como possivelmente cancerígena. Grupo 2B, mesma categoria do chumbo, por exemplo. Estudos mostram que a exposição crônica a essa radiação aumenta o estresse oxidativo, altera neurotransmissores e pode causar danos no DNA. Não é só câncer. Sintomas incluem insônia, dor de cabeça, fadiga crônica, ansiedade, problemas de memória. Seu corpo simplesmente não foi feito para ver num micro-ondas gigante. As ondas penetram nos tecidos, alteram funções celulares. E o pior, crianças absorvem 2 vezes mais radiação que adultos. O cérebro delas ainda está em desenvolvimento. E a gente de tablet celular desde bebê. Eu não estou falando isso para te assustar, tá? Mas tem uma coisa muito pior que você precisa entender. Você pode se mudar para o campo, comer só orgânico, fazer yoga todo dia, meditar, se cuidar perfeitamente, mas se sua mente continua ansiosa, você continua carregando raiva, medo, culpa, se seus pensamentos continuam te torturando, mano, você vai continuar doente. Deixa eu te explicar uma coisa fascinante. A neurociência descobriu que cada pensamento que você tem libera uma cascata de neurotransmissores e hormônios, sua verdadeira farmácia natural. Seu corpo produz cortisol, raiva, adrenalina, noradrenalina, culpa e vergonha, inflamação sistêmica. É como se cada pensamento negativo pudesse ser um cigarro ou um remédio interno. Você pode estar no ar mais puro do mundo, mano. Mas se sua mente está poluída, seu corpo sofre. Sabe o que é pior? Em São Paulo, com toda essa pressão e caos, por exemplo, o cérebro entra ainda mais no estado de alerta e constante. É como se você vivesse numa guerra invisível. É factual. Por isso que eu não tô falando nada mais nesse vídeo. Dentro da sua mente. O sistema nervoso simpático de luta ou fuga fica ativado o tempo todo. Está sempre tenso, sempre pronto para reagir. E isso destrói a saúde. Mais de qualquer poluição externa. Mas aqui vai a parte legal. Da mesma forma que seus pensamentos podem te deixar doente porque aumentam o cortisol e afetam a imunidade, eles também podem te curar, te fortalecer, te transformar. E não é papo de coach, é ciência pura. Nosso cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade de se moldar. Significa que ele pode literalmente se reprogramar, criar novos caminhos neurais, mudar padrões que existem há décadas. Mas aqui tem um detalhe crucial. Fazer isso sozinho realmente é muito difícil. Não faça terapia. Será que ele vai me vender isso? Sabe por quê? Porque quando você está no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, os mesmos estímulos, as mesmas pressões sociais, seu cérebro volta para os padrões antigos. É como tentar parar de fumar numa casa cheia de fumantes. Mas a ciência descobriu uma coisa revolucionária. Quando mais de uma pessoa se reúne com a mesma intenção, elas criam um campo eletromagnético coletivo. A transformação acontece em uma velocidade extraordinária. Os neurônios espelho, aqueles que fazem você bocejar quando alguém também boceja, eles também copiam estados emocionais positivos internos. O campo eletromagnético do seu coração, que é 60 vezes mais potente do que o do cérebro, se amplifica quando estamos em grupo.
É literalmente contágio emocional positivo. Só que consciente, direcionado, poderoso. Deixa eu ser mais específico sobre como isso funciona. Imagina que seu cérebro é como São Paulo no horário do rush. Trânsito caótico, buzinas, estresse, confusão. Quando você entra num processo de transformação coletiva, é como se de repente todas essas ruas ficassem livres. Todos os semáforos abrem, o caos vira harmonia. Mas não é mágica, é fisiologia. Sua respiração sincroniza com o grupo, seu batimento cardíaco entra em coerência com o grupo. As ondas cerebrais se alinham entre as pessoas e acontece o que chamamos de estado de flow coletivo. Nesse estado, trauma. Cara, eu vou te falar um negócio que ajuda. Não sei se isso aqui ajuda, não, enfim, foda-se, mas eu vou falar o que me ajuda e o que eu sei que ajuda, porque tem certa validação científica, tá? Na área que eu estudo, pelo menos. Na área de terapia, porque eu faço psicologia. Me ajuda, tá? Além de fazer terapia, eu faço isso, tipo, frequentemente, vários dias. Vários dias não, mas alguns dias na semana eu faço isso. Que é, tipo, escrever coisas positivas que eu fiz no caderno, por exemplo. Aí eu gosto de pegar situações que aconteceram no dia que me incomodaram por algum motivo e eu tento encontrar, tipo assim, tirar de mim a responsabilidade das coisas, tá? Porque muitas coisas que a gente pega pilha, eu acho que essa é a melhor expressão possível, acontece porque a gente deixa muito pessoal pra gente aquelas situações. Então, por exemplo, um cara me fechou, ele fechou a parte, tipo assim, você tá no trânsito, você tá dirigindo, um cara te fecha. Aí você leu aquela situação ali de forma raivosa, é porque você pega, tipo, a pessoa, aquilo ali, a pessoa no sentido de apessoar pra você, pegar pra você aquela situação, e aquilo ali te deixa muito incomodado, né. "Ah, aquele cara me fechou". Aí você, tipo, uma coisa que você pode fazer é escrever num papel quando a situação acontece e treinar de fato seu cérebro. Você tá literalmente criando repertório, né, essa é a ideia, você criar repertório pra quando você estiver na situação real daquilo ali acontecendo, quando você tiver depois que a explosão do pensamento raivoso de: "Ah, ele me fechou", acontecer, você consegue, tipo, criar outras. Você tem uma rede de neurônio, literalmente, é meio que isso, uma rede de neurônio no teu cérebro, com memórias formadas dos pensamentos que você escreveu no próprio caderno, e aquilo ali, tipo, contrabalanceia aquela situação. Então o que eu gosto de escrever, por exemplo: "O cara me fechou, me incomodou. Ele me fechou. Tá, mas ele pode estar com pressa, entendeu? Tá bom, mas ele não me viu que eu estava ali. Tá bom, mas ele estava distraído com alguma coisa. Tá bom, ele pode ser um babaca, ele pode ser um filho da puta só apenas. Pode ser também, mas isso não tem a ver comigo, entendeu? Tem a ver com o cara estar fechando pessoas no trânsito, e isso não vai me controlar, não vai estragar meu dia por isso, porque eu sei que isso não tem a ver comigo, entendeu? É meio que isso, é tentar desapessoar a sua situação, a situação de você, entendeu? Eu tenho feito muito isso com coisas que me davam pilha ao longo da vida e de um modo geral, sempre me deram pilha, que me dão pilha ainda, mas eu consigo agora meio que desassociar, entendeu? Eu olho meio que de fora a situação, eu desapego, eu tiro esse apego meu da situação e isso ajuda a lidar com as situações de um modo melhor, tipo, um modo mais, eu ia falar racional, mas não é racional, porque a racionalidade está ligada com a emocionalidade, então, isso me ajuda, mas ajuda a você enxergar a situação ali e tomar uma decisão melhor com relação às coisas, às pessoas na sua vida, enfim. Traumas antigos dissolvem, padrões tóxicos se quebram, emoções presas há anos são liberadas e dissolvidas. E o mais bonito, que você não precisa fazer força. O campo coletivo te carrega, é como nadar a favor da correnteza, ao invés de lutar contra ela. Eu estudei isso por anos na teoria, em vários livros, li todos os papers, pesquisas, mas quando experimentei na prática, cara, é Isso aí que ele tá falando aí, eu não faço a menor ideia se tem evidência de alguma coisa ou não, eu não conheço. Mas o que de fato acontece é que quando você tá num ambiente que é positivo conforme os seus valores, esse ambiente vai reforçar esses valores que você tem e você vai se desenvolver dentro deles. Se tiver um ambiente que é contrário, se você conviver em um ambiente que é contrário aos seus valores pessoais, por exemplo, você que gosta, né, você que tem valores como, por exemplo: "Eu acho que estudar é algo positivo para mim", e você valoriza a prática do estudo no seu dia a dia. Se você conviver com pessoas que não estudam, que estão cagando e andando, que estão dormindo mal, estão não se preocupam com estudar, que são pessoas que não têm um trabalho, não têm idade, não na escola
estão quase reprovando sempre, essas pessoas vão te puxar pra baixo. Elas vão ser controlar seu valor, tu vai se sentir mal com relação a isso. Agora, por outro lado também, então é importante você escolher é foda que você escolher um ambiente que você nasce, você tá vivendo, do nada quando você se pega pensando nisso, você já tá em algum lugar. Então é meio que foda. Mas, agora que você tem consciência disso, você pode perceber o seu ambiente, perceber as pessoas que vocês estão, saber os valores que você tem, você escreve aí, pensa, no que você achar, e você vê se o ambiente tá condizente com isso. Se não tiver, você pula fora, se você conseguir. Ou quando você conseguir. Aí você monta o planejamento pra isso. Pra você estar num ambiente que te faça decolar, né, entendeu? Transformador no nível que palavras não conseguem descrever, só experienciando mesmo. É por isso que eu preciso te contar sobre o recomeço. Dia 27 de julho, num domingo, Lógico que ele ia me vender alguma merda, né. no Teatro Gazeta, bem no centro de São Paulo, mais de 700 pessoas vão se reunir para viver exatamente isso que eu expliquei. Não é palestra, não é workshop, não é show, é uma experiência de transformação energética coletiva. 2 horas onde vamos aplicar tudo que conversamos aqui, usando o método Transformação energética coletiva. É. Transformação energética coletiva. Transformação energética coletiva. Tô tentando pensar numa piada pra encaixar aqui, mas eu não tô pensando. Transformação energética positiva. É igual aqueles puta que pariu, é igual uma usina hidrelétrica que transforma a energia, a força da água ali caindo em energia elétrica. Só que é isso com várias usinas, uma do lado da outra, então uma transformação energética coletiva. começo que desenvolvi unindo neurociência, práticas somáticas e sabedoria ancestral. Vamos criar esse campo de transformação no meio do caos de São Paulo, uma bolha de cura e renovação. E olha, isso só acontece Não vai adiantar nada se você for pra essa porra aí e no dia seguinte você tiver que pegar o ônibus 5 da manhã, ônibus, metrô, ônibus, pra chegar em algum lugar, depois tiver que pegar ônibus, metrô, ônibus e ainda for assaltado na volta. Não vai adiantar de porra nenhuma. Ou então você tiver que andar no trânsito de São Paulo com um Celta em ar-condicionado, entendeu? Não vai adiantar de porra nenhuma, mas uma vez em 2025 e só nas talvez você primeiras aprende alguma 24 coisa horas mais também. de 100 lugares já foram preenchidos. O valor para participar começa com R$ 247. Dá para Puta parcelar. que É pariu! menos do que você gastaria num jantar especial, mas o que você vai viver, a transformação que vai acontecer, isso não tem preço. A real é que quem escolhe viver em São Paulo tem uma força e resistência incrível. Você enfrenta desafios que pessoas de outra cidade nem Muitas pessoas não escolhem viver em São Paulo. Importante deixar isso claro também. imaginam. Você é resiliente, batalhadora, determinado, mas força não é aguentar tudo calado. Força não é normalizar o sofrimento. Força não é fingir que tá tudo bem toda hora. Força de verdade é reconhecer: eu mereço mais do que sobreviver, eu mereço viver de verdade. São Paulo vai continuar sendo São Paulo. O trânsito não vai desaparecer. A poluição não vai sumir magicamente. O caos é parte da cidade. Mas você pode mudar. Você pode aprender a viver no meio disso tudo e ainda assim ter paz interior, ter clareza mental, ter energia para realizar seus sonhos, não através de fuga, mas através de transformação interna, real. Dia 27 de julho é um domingo. Você pode passar mais um domingo tentando relaxar, só para segunda chegar ao ciclo e recomeçar tudo de novo, ou você pode viver o domingo, que pode mudar como você vai se relacionar com todos os outros dias. Pode mudar. Aí você vai pra segunda-feira e vai viver tudo aquilo de novo. Clica aqui embaixo, garante seu lugar, porque no meio dessa selva de pedra, no meio desse mar de gente, no meio desse caos todo, você merece encontrar sua paz. Você merece encontrar você mesmo. Te encontro no Teatro Gazeta. Vai ser incrível. Um abraço de coração. Mais foco, menos ansiedade. Se você vive em São É isso o vídeo. De novo, tem coisas interessantes aqui que dá pra tirar de, sei lá, pra própria vida mesmo. Dito isso, óbvio que ele me vendeu alguma coisa, enfim, cara, sei lá. Eu acho que você pode. Acho que se você lendo livros que você compra na Amazon, vai te favorecer, vai te ajudar muito mais do que você comprar um workshop de R$ 240. Tem livros aí que você pode comprar por. Sei lá, você com esse dinheiro você compra pelo menos uns 5 livros diferentes sobre psicologia positiva que vai te ajudar de alguma forma. Sei como, não sei quais, enfim. Mas tem uns 5 livros que você pode comprar, tem palestras disponíveis no YouTube aí, milhões de TED Talks, milhões de outras coisas que você pode fazer, sem ter que pagar, entendeu? Sem ter que pagar um cara uma proposta milagrosa pra sua vida. Às vezes não vai mudar e depende muito mais de você nesse caso do que uma palestra. Então aprenda, adquira conhecimento sobre
essas coisas. E quando você adquirir esses conhecimentos, aplica eles na prática, na sua vida, que provavelmente vai melhorar em alguma coisa. E vai, de alguma forma ou de outra, sair do limbo. Tá? O problema não é São Paulo. É também. É também. É muito estressante, mas tem gente que consegue viver bem aí. Claro, pessoas com melhor condição de vida financeira. Um fudido, pobre, né? Financeiramente fudido, não vai conseguir ter essas condições todas positivas, né? Vai ser muito mais difícil pra ele. Mas enfim, dá pra tentar manejar e viver melhor dentro do possível. Eu acho isso. Tá? Eu acho isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e é isso. Um beijo.